Olá, mamães e futuras mamães, esse é o Papo de Mãe, o nosso podcast semanal. Eu sou a Iris Tavares, sou doula e estou hoje aqui com uma convidada muito especial, a Leila, que além de enfermeira obstétrica, é parteira, mãe do Enzo, do Lorenzo e da Lorena, é isso, né? E também foi a minha enfermeira obstétrica que a gente fez o parto domiciliar do Mateu, então tem um lugarzinho muito especial no meu coração e não tinha como deixar ela de fora. Então a realização desse podcast é pela TV DDD 43, lá pelo Corneta de Arapongas. Então já aproveita, já curte, já comenta aqui que esse programa vai ser maravilhoso, já compartilha com outras pessoas, porque o que a Leila vai falar aqui pra gente hoje todo mundo merece ouvir. Então vamos lá. Leila, como você tá? Eu tô muito bem, né? Vou começar me apresentando. Então, sou a Leila, enfermeira, como a Iris disse, mãe de 3, né? E foi a minha maternidade que me trouxe para esse universo, né, materno, de poder ajudar e auxiliar as mulheres, né? No processo de gestar, nascer e no pós também. Antes dos filhos, você já era enfermeira ou ainda não? Eu sou enfermeira há 10 anos, né? Me formei em 2013, esse ano fiz 10 anos. E sou enfermeira obstétrica desde 2018. Entendi. Então antes, quando você começou a enfermagem, nem pensava em ser enfermeira? Eu sempre gostei muito dessa parte materna, né? Mas eu fui para a área de intercorrências, na área de UTI. Fiz pós-graduação em UTI neonatal e adulta e fui para esse caminho. Conforme eu fui trabalhando, eu vi que não era aquilo que eu queria tanto para mim, né? Eu falei, a enfermagem não é para mim. Depois que eu me tornei mãe, eu me encontrei assim, opa, eu acho que eu posso mudar o rumo da minha profissão. E aí foi onde eu comecei a estudar, procurar, e aí eu me formei como doula em 2016, após o nascimento do meu filho. Aí me abriu assim, um leque ali de olhar mesmo, né? Sim. E aí eu me apaixonei ainda mais, me mergulhei ainda mais e atuei como doula durante 5 anos. Que legal. E nesse período engravidei também do meu segundo filho, entrei para pós-graduação de enfermagem obstétrica e aí já começou, né, a atuação, tanto no hospital quanto fora. E sou muito grata, né, por essa experiência, né, por essa vivência. Eu acho que eu me encontrei realmente na profissão. E é isso. Ai, é bom, né? Quando a gente se encontra, eu falei isso no primeiro programa. E eu repito, parece que o bichinho do parto vem e pica a gente, aí você não consegue mais deixar pra trás, você sente saudade, né? É uma coisa louca. Eu até falo assim pro meu marido que por mim, eu já tinha engravidado de novo só pra ter a sensação de viver a gestação, o parto ali, que é tudo muito gostoso, né? Então ainda bem que eu sou doula, porque aí eu vou e acompanho o parto. Mas dá esse comichãozinho, todas as vezes que a gente passa por uma experiência positiva, né? Tipo, vontade de ter outro neném, né? Mas depois passa. E a experiência dos teus partos foram todas positivas? Como que foi? Foram positivas, né? Minha primeira experiência de nascimento foi uma cesárea agendada e eu entrei em trabalho de parto na época. E fui pro centro cirúrgico mesmo assim, né, bem consciente, e foi a minha cesárea que me abriu assim os olhos, né, pra estudar, pra entrar nesse universo, pra estudar o que tinha acontecido com o meu corpo. Depois que eu tive o neném que surgiu o interesse em estudar. O seu então foi ao contrário, normalmente a pessoa estudando pro parto durante a gestação acaba se apaixonando, você passou pela cesárea e aí surgiu o interesse. Que coisa. E aí eu não tive doula, não tive enfermeira, nem sabia, né, que eu poderia ter o auxílio delas. Então, pra mim, a primeira experiência de nascimento, quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, foi assustadora, né? Então, pra mim, a dor foi imensa e você não sabia pra onde você ia. E pra mim, o melhor caminho foi a cesariana, né? E foi, assim, uma cesárea humanizada, né? Eu vim tirando meu filho, né? Colocaram aqui em mim. Mas depois me deixaram lá sozinha, né? Enfim. Então eu comecei a estudar e ver que poderia ser uma realidade diferente, né? Mesmo sendo uma cesariana. Sim. E depois, com 10 meses, eu engravidei do meu segundo filho. E aí eu já estava na pós-graduação, né? Daí eu falei, agora eu quero meu parto normal, né? E os meus bebês sempre foram grandes, bebês de 4.900, 4.700, 4.500, né? Então, eu falei, não, é possível sim eu ter um bebê grande. Então, eu fui buscar o meu parto normal, e aí dia 1º de janeiro de 2018,
Eu entrei no trabalho de parto espontâneo e tive meu bebezão de 4.700. Uau! E foi a melhor experiência da minha vida, assim, sabe? Eu viveria tudo de novo. E aí sim, eu vi que eu nasci pra isso, né? Eu falei, não, eu tô no lugar certo, onde que eu quero seguir. Sim. E nesse parto você estava atuando como doula ou como enfermeira? No meu parto? No segundo, você estava trabalhando... Eu estava atuando como doula. Até então, né, como eu não tinha me formado ainda como enfermeira obstétrica, eu trabalhava com uma amiga de doula, de doulagem, né? Tanto que ela foi a minha doula, né, durante o meu trabalho de parto. E foi muito positivo, foi tudo muito natural, não teve intervenções, né? Então, me trouxe muito mais para me colocar no lugar das mulheres, né? Sim. Então eu sei o que é um pródromo, uma latência, eu sei que é a hora do círculo de fogo, a hora dos pulsivos. Não, e por ter um bebezão tão grande, né? Você ainda tem a experiência de falar que bebê grande nasce de via normal, tranquilamente. E as pessoas mito, né? falam assim, ai, nossa, mas nasceu de parto normal. Nasceu, gente. Da mesma forma que um bebê pequeno nasce, um bebê grande também nasce. Sim. E é engraçado que as pessoas perguntam assim, ai, rasgou muito, né? Nossa, deve ter estragado tudo lá embaixo. Eu falei, não, né? Eu tive uma laceração de 2º grau, né? E foi tranquila, não foi nada, né, além daquilo. Eu já vi bebê pequeno e lacerar grande, né? Então, assim, não interferiu, né, isso na via de parto. Então, bebê grande não é sinônimo de cesariana, né? Sim. Então você fez a pós, assim, de enfermagem obstétrica com ele pequenininho? Com ele pequenininho, fui pra Curitiba quando ele tinha 3 meses. Eu tinha que atuar lá com, né, fazer uma quantidade de parto, acompanhar na verdade, para poder me formar. Então eu fiquei quase 30 dias, aluguei um apartamento, levei meus 2 pequenininhos. Olha só! Fiquei quase 30 dias em Curitiba para poder concluir o curso, né? Então assim, foi desafiador. E eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso, né? Principalmente por ter concluído a minha pós-graduação. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Estudar, trabalhando, tendo filho pequeno, grávida. Então foi muito difícil. Então tudo que eu conquistei, eu sou muito grata a cada conquista que eu tive, assim, sabe? Foi muito Foi conquistado Foi mesmo. Conquistado, né? E eu lembro quando eu paguei a última parcela da pós, falei, eu consegui! E aí eu comecei a atuar no hospital, né, de São Francisco. Desde 2018 já comecei a atuar como enfermeira obstétrica, mesmo fazendo a pós-graduação, né? Já entrei lá como enfermeira. E também foi uma experiência muito rica, né? Onde eu aprendi muito, muito, muito. Tinha um Dr. Jade também que me ensinou muito, né? Então ele me acompanhou desde meu primeiro filho até a minha formação. Podia ter um médico melhor, né? Então assim, ele sempre me ajudou muito, contribuiu muito ali para minha formação, né? Então eu sou muito grata a eles também, né? Grata também pelo hospital, né? Por ter dado essa oportunidade. Eu trabalhava lá já há 5 anos. Depois, né, me formei enfermeira, obstetra, então sou muito grata a toda essa experiência. E aí, em 2021, eu engravidei da minha 3ª filha, da Lorena, né? Foi planejado, queria muito. Eu queria vivenciar um parto auxiliar planejado, né, com ela, mas eu tive um diagnóstico de placenta marginal, que é quando a placenta localiza ali bem próximo do canal do útero. Então, a gente foi acompanhando para ver se ela ia subir, se eu ia poder ter um parto normal, mas eu já sabia que poderia virar uma cesariana. E aí, no final, com 28 semanas, não, 36 semanas, fechou o diagnóstico, porque, né, a placenta ela não subiu, ela ficou 2 centímetros do colo do útero. E quando eu entrei em trabalho de parto, eu tive um sangramento, né, importante. E aí a gente foi pra cesárea, né, pra uma cesariana. Queria muito vivenciar o parto normal de novo, né? Então eu cheguei no hospital, falei pro médico, não, você vai me induzir, né? O centro cirúrgico já todo montado, e não, você vai me induzir, porque na hora eu não tava pensando como profissional, eu tava pensando como mãe. Na hora a gente esquece tudo que aprendeu. E na minha cabeça eu ainda poderia ter um parto normal, né? Não, você vai me avaliar, você vai induzir o parto e a gente vai seguir. E na verdade não, né? Ele me avaliou, o bebê estava bem, mas o sangramento continuava, né? Então a gente teve uma indicação real mesmo de cesárea. Foi bem desafiadora passar por uma cesárea, né? Foi muito intenso.
desde ali do sangramento, desde a anestesia, do pós, então assim foi muito intenso, né? Mas foi uma experiência muito positiva, muito humanizada, bem diferente da primeira experiência, né, de cesárea. Eu literalmente eu tirei minha filha da minha barriga, né, e trouxe pra mim. Então assim, eu sou muito grata por essas 3 experiências, né? Sim. Foram 3 nascimentos diferentes, com experiências diferentes, mas que foram positivas. E a importância, assim, que eu vejo muito, mesmo tendo o diagnóstico da placenta, vocês ter esperado entrar em trabalho de parto, esperado a Lorena ficar pronta e tudo mais, porque não quer dizer que tem um diagnóstico de que talvez tenha que ser uma cesárea, que tem que já marcar uma cesárea, né? Exato. Vale a pena sempre entrar em trabalho de parto, receber ali os hormônios, eu acho que isso tudo é válido, né? As contrações e tudo mais, faz bem pro bebê, faz bem pra você. A placenta prévia, ela não impede de ter um parto normal, porém ela tem que ir subindo aí no decorrer da gestação, né? E é só passando pela prova do trabalho de parto para saber se vai ou não vai, né? No meu caso, eu não passei, né? Eu comecei a passar pela prova do trabalho de parto e não deu para continuar. E se todas as mulheres que optassem por uma cesárea soubessem da importância que é o bebê estar pronto para nascer, ela não ia lá e agendava uma cesariana, né? Então o bebê, quando ele está pronto, ele libera ali, né, o líquido do pulmãozinho na corrente sanguínea da mãe, informando que ele está pronto para nascer, e aí essa mãe começa a entrar em trabalho de parto, né? Numa cesárea agendada, às vezes o bebê não está pronto, a chance dele ir para uma UTI é bem maior, né, do que esperar entrar em trabalho de parto. E às vezes não só ir para UTI, mas às vezes ter que ficar em observação, longe da mãe, por conta de algum porque às vezes a gente pensa, não foi pra UTI, mas às vezes fica ali naquela estufinha, né, na incubadora ali, esperando 2, 3 horas aí num amamento na primeira hora, então tem tudo isso, né? E assim, como que você tá conciliando hoje o trabalho que você tá autônoma, né? Você não tá mais no hospital, você acompanha no hospital, mas tá trabalhando de forma autônoma. E como você concilia com os filhos? Porque parto não tem hora, não tem lugar, não tem dia. Olha, eu vou só comentar assim um pouquinho antes. Eu sempre trabalhei no hospital 8 anos, né? Eu sempre fiquei na minha zona de conforto, né? E eu sempre tive medo, assim, e aí, vou ser autônoma, o que eu vou fazer, né? E aí, quando eu tive meus 3 filhos, eu me encontrei, né, numa situação mais difícil, em questão de cansaço, de tempo. E aí eu já ia trabalhar cansada, e aí eu falei, não, eu preciso, e eu fiquei afastada da Lorena da gestação até o nascimento, né, então 1 ano e meio mais ou menos, e nesse período eu comecei a pegar gestante, comecei a atender e vi que eu poderia viver disso, né. A demanda eu acho que está aumentando bastante, a procura, né, as mulheres estão mais conscientes, né, do acompanhamento. E aí, o ano passado, em setembro, eu falei, não, eu vou sair do hospital e vou seguir autônoma. É uma decisão bem difícil, eu imagino, né? Ainda mais que com 3 filhos, você fica, a gente não deveria, mas a gente se pega muito na questão financeira. E aí o medo, né, de às vezes não conseguir suprir. Porque você tá lá num lugar cômodo, né? Você tá registrada, né? Sim, sem férias, tem terceiro todo mês, né? E trabalhar autônoma, não, você tem que buscar o seu, né? Você tem que correr atrás, né? Então eu me preparei e fui lá e saí e comecei a atuar minha atuação. Graças a Deus eu fui melhor, né? Tô conseguindo conciliar os filhos e trabalhar fora, né? Mas realmente quando tem parto não tem como, é imprevisível, então assim, sempre tem que deixar alguém sobre aviso. Então se eu saio na madrugada, o pai fica com as crianças até de manhã. Aí de manhã ou a minha mãe ou a minha sogra vai dar um socorro. Que legal. Né? As tardes que eu preciso trabalhar, tem a minha sobrinha, que é a babá dela, que fica com a menorzinha, porque os meninos estão na escola. Né? Mas eu não tenho um horário assim pra sair. Mas tem o apoio da minha família, que isso é o mais importante, né? Do meu marido, da minha família, eles entendem, né, que é o meu trabalho, né? Mas dessa forma eu consigo ficar mais com a minha família do que trabalhando no hospital. E a questão do cansaço, igual você disse mesmo. O parto ele pode demorar muito tempo, então se você entra, você já vai trabalhar cansado, pegar um plantão lá de 12 horas normalmente, o plantão como que Plantão é 12. Então assim, trabalhar 12 horas, você já vai cansado, ainda
ter que trabalhar 12 horas seguidas ali. E às vezes você não consegue dar o seu melhor, né? Não. E hoje, trabalhando assim de forma autônoma, acredito que você consegue dar atenção só para aquela gestante, né? Porque no hospital você tem que se dividir, você tem 5, 6 gestantes, você tem que ficar, vai lá, vem cá. E como que, explica um pouquinho como que é o seu trabalho, o seu acompanhamento para essas gestantes. Então, assim, o acompanhamento da enfermeira obstetra, ela consiste justamente para auxiliar a mulher durante a gestação, né? E principalmente durante o parto. Então, o intuito que elas me contratam é porque elas querem ter uma segurança maior no momento do trabalho de parto, né? Então, de fazer monitorização da mãe, do bebê, né? Então, a enfermeira obstétrica tem condições, né, de avaliar ali alguma intercorrência e até mesmo recepcionar o bebê se acontecer de nascer, né? Então, elas me buscam para ter essa segurança de monitorização, de cuidado com ela e com o bebê. Né? Então, a enfermeira obstétrica, além de preparar a mulher, né, no pré-parto, né, a gente fala sobre a amamentação, sobre as fases do trabalho de parto, fala sobre indução, bolsa rota, né, qual o momento ideal para ir para o hospital. Então, a gente vai falando isso para a mulher para ela se sentir segura quando entrar em trabalho de parto, né? Legal. Então você faz a mesma educação perinatal durante a gestação, igual o doula também faz. Sim. Aí só no dia do parto que o acompanhamento é diferente. Isso. Até é importante falar sobre isso porque muita gente às vezes acha que a doula e a enfermeira obstétrica é a mesma coisa, mas não é. É totalmente diferente. A enfermeira obstétrica, ela tem um olhar técnico, né? Então você vai conseguir avaliar dilatação, vai conseguir fazer exatamente, monitorar o bebê, os batimentos do bebê, pressão da mãe, como que tá, se tem algum sangramento ali diferente, alguma coisa assim pra avaliar, falar não, vamos pro hospital e tudo mais. E a doula, ela trabalha ter um olhar pra gestante, no sentido de alívio da dor, de apoio emocional, exatamente. Então tem muita gente que às vezes fala assim, vou contratar uma doula enfermeira, que igual a Leila mesmo disse, ela tem a formação de doula e tem a formação de enfermagem, só que só dá pra escolher um, né? Eu atuei durante 5 anos como doula. Quando eu me formei como enfermeira obstétrica, aí já conflitava um pouquinho a parte técnica com a doulagem. Sim. Então chegou um momento que não dava para mim fazer uma venda casada, por exemplo, né? Porque são trabalhos diferentes. A enfermagem obstétrica, ela tem uma responsabilidade muito maior, né? E precisa ter atenção. E aí eu hoje em dia não, eu sou enfermeira obstétrica, tá? Então assim, se é doula enfermeira? Não, eu sou enfermeira obstétrica. Então hoje eu sou enfermeira, me dedico à enfermagem obstétrica, né? E eu sempre falo que o auxílio da doula também é muito importante, né? Porque ela vai dar o suporte emocional, o suporte físico, né? Então, são trabalhos diferentes e que se complementam ali na ciência. Sim, com certeza. Igual você falou, assim, o ideal seria que todo mundo conseguisse ter os dois, né? Ter a doula e ter a enfermeira obstétrica. Você consegue economizar um pouco porque na educação perinatal você pode fazer ou só com uma ou só com a outra, né? Sim. E ali no dia do parto, ter a presença das duas eu acho que é o ideal. Sim. Né? E fala um pouquinho a respeito de parto domiciliar, porque como eu disse no começo, né? A Leila foi minha parteira. Pode chamar de parteira, né? Pode. Então, foi uma experiência assim, única na minha vida, foi extraordinário. Apesar de todo, foi bem, né, assim, teve várias... Foi demorado, né, teve a questão do expulsivo que foi prolongado, só que eu falo que foi uma experiência incrível, única. E hoje isso traz muitos benefícios, assim, pra minha doulagem. E como que é pra você atender parto domiciliar, assim? Olha, nunca foi meu objetivo trabalhar com parto domiciliar, nunca foi meu sonho, nunca foi. Né? As coisas foram acontecendo naturalmente, né, e eu me preparei pra isso. Né? Mas nunca foi meu objetivo, assim, meu sonho de atender, né? Sim. Então, eu fiz uma atuação com uma enfermeira da região, né, num parto domiciliar, e nessa atuação a gente teve uma intercorrência. E isso me despertou, assim, para mim estudar e procurar ainda mais. Então, eu fui procurar cursos de intercorrências neonatais, intercorrências maternas, e fui comprando meus materiais aos pouquinhos, assim, mas sem intenção de trabalhar com isso. Mas, né, comprando assim, porque a enfermeira obstétrica vai precisar disso, daquilo, e fui comprando. Tive o incentivo de um colega profissional, né, de atender, e aí esse meu colega indicou um casal para mim, para fazer assistência ao parto domiciliar.
E aí a gente fez um encontro e eu falei, olha, eu tô começando, não tenho nem meus materiais ainda, né? Tô terminando minha formação e tal. E mesmo assim, eles me contrataram, né? Eu não tinha nem equipe, não tinha pessoas para me ajudar. E eles mesmo assim quiseram que eu atendesse. Então, a gente ficou em contato durante 6 meses. Nesse período, né, eu fui me atualizando, fui estudando, fui montando meu material. E aí chegou o dia, né, que eles... Até agora ela fez 2 aninhos. Né? Chegou o dia de fazer assistência e foi uma experiência muito positiva. Eu chamei uma amiga de Maringá para vir me auxiliar e foi uma experiência muito positiva, que eu amei, que eu falei, não, esse é só o único que eu vou atender, não vou atender mais, porque não era o meu objetivo, né? E as coisas foram surgindo, daí depois desse teve outro, por indicações, né? Sim. E aí eu fui pegando, eu fui me sentindo mais segura, sempre estudando, sempre me preparando, para não chegar lá crua, sem saber o que fazer na intercorrência. Então eu não saí atendendo do nada, sem experiência do nada. Não, eu estudei, me preparei muito. Porque tem, assim, além de muita preparação, tem que ter muita coragem. Porque querendo ou não, você tá lidando com uma família que toda a responsabilidade, mesmo que não seja sua, cai sobre você, né? Não tem como. Qualquer coisinha ali, as pessoas poderiam ter acontecido no hospital, mas aí cai sobre a parteira, né? Sempre. E daí eu fui pro CIAPART em 2019, que me abriu ainda muito mais os horizontes, né? E eu fui me sentindo segura. E aí fui estudando, fui me formando, né? Tinha pessoas que falavam assim, não, Leila, você consegue, você dá conta, né? Vamos lá, você tem perfil. E fui indo. E tô atendendo família até hoje, né? E assim, parto domiciliar é bem diferente do parto hospitalar, né? Porque a família tá vivenciando tudo isso ali dentro do seu lar, com a sua família, né? Uma experiência positiva. Então a mulher ela tem que ter esse direito de escolhas, né? De nascimento. Só que quem pode? Quem são as mulheres que podem ter um parto domiciliar? A mulher tem uma gestação de baixo risco, que não tem nenhuma intercorrência, o seu pré-natal tem que estar redondinho, né? Então, mãe hipertensa, diabética, tem qualquer tipo de intercorrência durante a gestação, ela não é elegível para ter um parto domiciliar, né? Então... E lembrando que é planejado durante toda a gestação. Não adianta entrar em trabalho de parto e te ligar e falar assim, vem aqui fazer uma parto. Um mês antes, às vezes tem pessoas que entram em contato um mês antes de ganhar o bebê. Olha, não posso pegar você porque a gente precisa se planejar. Eu gosto de planejar, de se organizar, de deixar o material pronto. Então, em cima da hora, eu geralmente não pego gestante por esse motivo, né? Até porque tem que ter todo um acompanhamento também de exames, porque pra gestante mentir e falar, não, tá tudo certo, a gente olha os exames, exatamente. A gente acompanha todo o pré-natal dela pra estar tudo certinho, redondinho, né? Porque o parto domiciliar ele é uma responsabilidade e a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente oferece, né? Sim. E eu vi lá que você falou que resolveu ser enfermeira por conta do seu vô, é isso? E como que foi? Você cuidou dele pequenininha, você era criança? Adolescente. Eu tinha 13 anos, 14 anos, né? Meu avô veio morar com a gente e eu cuidava dele, dava banho, comida, dava insulina. Aí depois a gente veio morar pra cá, né? Pro lado de Cambé. Ele quebrou a perna, teve que amputar, então eu cuidava dele, pegava no colo, dava banho, dava injeção, fazia curativo. Dom mesmo, né? Já foi se manifestando ali. E aí foi ele, sim, falei, não, acho que eu quero seguir essa profissão de enfermagem. Tem uma tia também que ela é técnica de enfermagem, que eu amava, né? As coisas que ela fazia, assim, também foi um espelho pra mim. Então, foi eles que me trouxeram pra esse universo ali. Sim. E qual que seria o parto mais desafiador que você teve até hoje, assim? Olha, a gente tem várias experiências, né? Desde positiva quanto negativa, né? Enquanto domiciliar, eu acho que o desafiador foi o seu parto. Porque, né, o bebezinho da Iris, ele resolveu nascer numa posição que não era tão favorável, né? Ele nasceu olhando pra cima, então foi um expulsivo bem prolongado, né? E aí quando a gente pensou na transferência, ele resolveu né? Na verdade foi porque você fez o exercício lá da inclinação pra frente, porque eu falo que foi esse exercício que salvou o parto. Eu tenho certeza que se não tivesse feito,
Então, assim, o quanto é necessário realmente essa experiência de tudo ali pra saber como agir. Sim. Porque se fosse um outro momento, e eu falo que foi por Deus, assim, que eu resolvi ter o parto auxiliar, porque se eu estivesse no hospital, teria sido cesárea. Ninguém ia ter a paciência que vocês tiveram comigo em casa. E a gente só seguiu porque o bebê estava bem, você estava bem, né? Então a gente viu que poderia seguir o parto, né? E os exercícios ajudou ele a se posicionar e nascer, né? Então, assim, foi um dos partos desafiadores. Recente eu tive um também, que teve uma distócia de ombro, domiciliar também, mas que a gente conseguiu manejar e o bebê ficou bem, a mãe ficou bem, né? E os hospitalares a gente também encontra bastante desafios, né? Às vezes um óbito fetal, um óbito materno, né? Coisas que acabam marcando a nossa profissão, né? Mas que nos fortalece, assim, enquanto profissional, né? Então, não, eu dou conta, gente, por isso que a gente tem que se atualizar, estudar, né? E estar preparada para aquilo. E eu não sei, Deus me dá uma calmaria muito grande numa intercorrência, para mim poder conduzir tudo e pensar, né, num raciocínio clínico, né? Então, na hora eu não fico nervosa, não, né? Então, não sei, eu acho que é o agir de Deus ali naquele momento. Eu já te indiquei, assim, para várias gestantes, e quando me perguntam de você, eu sempre falo a mesma coisa, assim, a Leila, ela é uma fortaleza, porque você no parto é outra pessoa, é impressionante, assim, você é super tranquilo e tudo mais, e no parto você parece que muda, assim, até a tua feição, você fica outra pessoa. E realmente, assim, você passa uma segurança muito grande mesmo. Porque eu lembro, pelo menos no meu parto, que eu olhava pra Lu e falava assim, Lu, e agora, Lu? Vai nascer essa criança? E eu olhava pra você, estava super tranquila, mesmo sabendo que tava, né, um parto bem complicado, que ainda depois você tomou um banho, eu acho, pra dar uma renovada. Depois que abaixa a adrenalina, né, aí você amolece, né? Sim, claro. Né? De tensão, né? Aquela tensão, mas você é uma fortaleza mesmo, assim, passa muita segurança mesmo. Eu acho que por isso que tem dado tão certo você acompanhar parto, assim, de forma autônoma, porque realmente a gestante vê em você uma segurança muito grande. Não adianta a gente se apavorar ou transmitir alguma insegurança pra mãe, né? Se for um parto domiciliar que a gente vê que realmente não tá caminhando conforme a gente quer, eu vou transferir a gestante. Eu não quero um parto domiciliar a qualquer custo, eu não quero pôr a mãe e o bebê em risco. Então é tudo feito com muita cautela, muito cuidado. Então, a gente, se precisar transferir, eu vou transferir, né? Eu também não vou falar, olha, tá tudo bem, a gente vai seguir. Não, eu tenho que ser clara, tenho que ser clara com o casal ali, com a família, com o que tá acontecendo, né? Sim. E a questão de não informar a dilatação, você faz isso com todo mundo? A maioria. Por quê? Porque as mulheres se prendem muito à dilatação. Sim. Elas acham que a dilatação que é o fator determinante para o bebê nascer. Então, às vezes eu toco 2, 3 vezes e tá na mesma dilatação. Se eu falar para ela que tá com 3, ela vai desanimar e não, meu bebê não vai nascer, esse parto vai demorar, porque, nossa, eu só tô com 3 centímetros ainda de dilatação e não evolui, mas a gente tem que olhar os outros parâmetros, né? Se o bebê desceu na pelve, se o colo tá fino, se as coisas estão favoráveis, né? Então, a dilatação não é um parâmetro de evolução do parto, né? Então, por isso que eu falo que eu não vou falar de dilatação, vou falar a primeira vez, e as outras avaliações eu não vou falar, combinado? Combinado, né? Pra não deixar a mulher ansiosa, nervosa, na expectativa. Sim. E realmente é isso. Funciona. O meu mesmo você não falou nenhuma, você falou a hora que chegou nos 10. E ainda depois você falou, não devia ter te falado quando chegou nos 10, porque aí fica aquela pressão, né? Porque chegou nos 10, né? Não. Que horas são? Tem que nascer. Assim, chegou nos 10, tem que nascer, e não nasce esse neném, porque não, isso gera uma ansiedade na mulher. Né? Então, geralmente, eu gosto de não falar. Que legal. Faço um combinado, né? Sim, é um combinado mesmo, né? Com a família. E como que você tem, assim, vivido essa questão mesmo dos partos e você tem vontade de voltar para o hospital de jeito nenhum? Não tenho vontade de voltar para o hospital. Eu vou fazer assistência na área hospitalar, mas eu não me imagino voltando assim para a área hospitalar. Não tenho vontade. Só se um dia eu precisar muito e eu precisar voltar. Mas não tenho vontade, né? E tem vontade de ter mais filhos? Olha, até tenho, né?
Por enquanto ainda tô tranquila. A Lorena tá com quanto? 1 ano e 7. Nossa, ela tá super novinha. Verdade, porque ela era neném. Mas se eu ficar pensando na dinâmica de trabalho, assim, é complicado eu ter mais filhos, né? Assim, pela dinâmica de trabalho mesmo, né? Então, se eu ter mais filhos, eu tenho que diminuir minha carga horária de trabalho, tem que pensar em outras pessoas para me ajudar. Então, assim, por enquanto tá tudo bem, tá fluindo. Só se Deus falar assim, não, Leila, você vai ter mais um, é agora. Mas por enquanto tô feliz com os meus 3. Sim. E você tem assim uma quantidade de gestante que você pega por mês, ou não tem um limite, desde que sejam datas Eu estabeleço um limite assim para pegar gestante, né? Porque eu não tenho uma sócia, uma pessoa que me ajude, então eu não posso pegar X gestante por mês e não dar conta de atendê-las, né? Então eu estabeleci uma meta, né? Então quando eu atingo aquela meta, eu fecho minha agenda, né? Mas às vezes acontece de vir. Eu acho que quando depende muito da data provável também, né? De como vai ser ali. E aí eu consegui uma colega de trabalho para me auxiliar ali quando eu preciso, tanto que a gente teve um parto não planejado que nasceu em casa, aqui em Arapongas, sábado, e ela me auxiliou porque eu estava numa cesárea, né? Em Cambé. Então, a gente tem que ter com quem contar também, né? Com certeza. Eu falo que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente precisa contar com as pessoas, com a ajuda das outras pessoas, sim, né? Sim, com certeza. Mas eu tenho a minha meta de atendimento que eu consigo atender. E você atende toda a região, até onde você vai? Até onde eu consigo, já atendi Apucarana, Cambé, né? Arapongas, Londrina, tenho paciente de Andirá, já tive paciente de Cornélio, né? Então atendo de toda a região. Sapopema. Olha só, tá indo longe mesmo. Só que daí quando elas são de outras cidades, geralmente eu não vou até elas, né? Então a gente se encontra ali durante o pré-natal dela, né? Então vou fazer o pré-natal em Londrina, então a gente se encontra lá. Entendi, porque normalmente quando é de outra cidade, assim, tem uma cidade de referência. Isso. E tem algum hospital que você fala assim, não, nesse hospital eu não atendo. Apesar de que eu acho que isso aí, acho que a gente não pode falar sobre isso, né? É melhor não. Geralmente o SUS, né, eu não posso entrar, né? A grande maioria do SUS eu não posso entrar. Então eu fico restrita mais no SUS, assim. Entendi. Do SUS. Então quando elas me contratam do SUS, a gente tenta chegar mais evoluída no hospital, justamente assim, no expulsivo para ela ganhar. Porque a maioria não deixa eu entrar, né? Acho que eu já entrei no São Rafael de Rolândia. Mas a maioria não deixa. Porque hoje a lei permite a doula, mas então não permite a enfermeira obstetra. Poxa vida! Nossa! Aí, olha só. E aí por isso que muitos então faz a venda casada porque quer entrar no hospital como doula. Isso. E aí eu esses dias entrei na maternidade municipal, né? Lá o pessoal sabe que eu sou enfermeira, mas eu tive que fazer o cadastro como doula, né? Então lá dentro eles viam, né, o meu nominho, você é enfermeira, tá aqui? Eu falei, mas fez o cadastro como doula. Fiz, mas eu sou enfermeira, né? Eu não tô atuando como doula aqui. Sim. Né? Então eu deixo claro assim que eu sou enfermeira obstetra, né? E aí eles não me barraram porque eu fiz o cadastro, mas não queria que fosse dessa forma. Queria que tivesse o meu cadastro de profissional né? Porque o direito da gestante, né? Ter um acompanhamento ali de 1 para 1, porque quando tá no SUS, principalmente, que não tem ali a assistência necessária. E o que você diria pra Leila de 10 anos atrás, que não conhecia esse mundo, que não tinha nem intenção de ser enfermeira obstétrica, pra de hoje? O que eu diria é que eu tenho muito orgulho dessa trajetória profissional, né? Então quando eu uma pessoa que eu nasci, morei no sítio até minha adolescência, então nunca imaginei, né, que eu ia ter uma profissão que eu gostasse tanto, que as pessoas me reconhecessem enquanto profissional. Eu tenho muito orgulho, assim, muito orgulho de toda essa trajetória de vida, assim, profissional, assim. Acho que eu não mudaria nada, né? E tudo foi muito conquistado, foi muito batalhado, nada caiu do céu, né? Então, eu sempre trabalhei com muita honestidade, tranquilidade, né? Nunca quis passar a perna em ninguém, prejudicar ninguém pra subir na vida, né? Então, eu acho que é orgulho mesmo. Acho que é isso. Eu também teria muito orgulho, não, com certeza, ainda mais, né? Nunca imaginei que ia ter 3 filhos, né? Ainda mais 2 meninos, aí depois veio uma menininha. Então... Muito gostoso.
muito feliz mesmo de você ter vindo. Quero um outro dia a gente fazer um só pra falar assim de parto domiciliar, falar dos seus partos, porque eu acho que você tem muita coisa pra trazer pra gente, né? Esse tempo de meia hora, 40 minutos, não dá pra resumir tudo que você faz pela vida dessas gestantes, né? Então já deixar, depois eu vou colocar o perfil da Leila pra vocês seguirem ela, acompanhar ela. Precisar de uma enfermeira obstétrica, não tem melhor, assim, ela é maravilhosa, é uma fortaleza mesmo. E agradecer mesmo, de coração, por ter deixado os filhos, né, pra vir pra cá, conversar com a gente, porque você é de Londrina, né? De Rolândia? Ah, de Rolândia. E é isso. Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, então, agradecer a Canaã, Dom Bosco, o Buffet Fábrica dos Sonhos, a Boutique do Paninho e a Quero Tudo. E dizer pra vocês que a gente vai ter um sorteio de designer de sobrancelhas lá da Regiane Esplendor, que é a minha designer maravilhosa. Um beijo, Regiane. E pedir pra vocês compartilharem mesmo esse programa, mandar para outras pessoas que não conhecem sobre essa possibilidade de ter uma enfermeira obstétrica no parto, além, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá se falando mais sobre doula, sobre enfermeira obstétrica, mas antigamente ninguém nem sabia que poderia ter essa possibilidade. Então compartilha com uma gestante e se quiser mandar alguma perguntinha lá, depois a Leila responde pra gente, tá bom? Então, é isso, gente. Até semana que vem. Queria agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui. Falar de parto sempre é muito gostoso, né? Se pudesse, a gente falava por horas. Então, na semana que vem, a gente vai ter a Gabi Chacon. Ela vai falar, inclusive é uma das suas pacientes, né? Das suas gestantes, que também não deu tempo de ter o parto hospitalar. Foi em casa, então ela vai vir, vai falar um pouquinho das experiências dela como mãe, vai falar um pouquinho a respeito do casamento, o tema dela vai ser muito legal, então semana que vem não percam mais um Papo de Mãe.